Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Eduardo, por favor. Quero convidar aqui o irmão Eduardo. Irmãos, irmão Eduardo é membro da Igreja Batista de Nova Vida, ali em Belo Horizonte, pastor Carlos Adrian, a quem eu mando meu abraço, viu? Casado com Ana Paula, ele a apresentará melhor. E desde ontem, Eduardo está aqui conosco, participou de um bate-papo muito bom com a juventude. À noite pregou no culto jovem. E agora pela manhã ele também pregará e com certeza seremos muito abençoados. Ele é psicólogo de formação e foi presidente da Juban por algum tempo, não é? Sempre trabalhou com juventude, sempre esteve voltado para a área de juventude, mas eu fiquei sabendo também que você faz um trabalho com a terceira idade. Me disseram isso, né? Depois você pode explicar melhor, porque me falaram, viu? Que Deus abençoe o irmão. Você está diante da igreja mais linda do mundo, a sua é a segunda, a minha é a primeira, ok? Não, a minha é a primeira, é a mais linda do mundo, né? Que Deus abençoe grandemente sua vida, Eduardo. Amém. Se eu falar que não aqui, né, pastor? Você me complica. Meus irmãos, bom dia. Eu prometi para a menina que eu ia falar isso e vou falar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amém? Falei, viu, Isabela? Irmãos, na verdade, antes um pouquinho da mensagem, até para eu respirar um pouco, eu queria reforçar o convite aqui das mulheres. Porque apareceu alguém ali que vai falar com vocês, a Danúbia, a psicóloga. É uma amiga de profissão, ela já esteve na minha igreja, nesse mesmo perfil de eventos daqui, nos edificou muito, é uma irmã na fé. Então eu compartilho com ela muitos pacientes, muitos clientes, e se eu puder aqui ser ousado, eu quero desafiar você a estar aqui. A Danúbia é bênção. Isso é sensacional. Ela foi sensacional na minha igreja, eu acredito que Deus fala muito através da profissão dela. Então é só reforçar um convite mesmo, porque a gente é bem parceiro de profissão. Irmãos, eu estou aqui com a minha esposa. Se eu estou em pé aqui, você vai ficar em pé também, por favor. Dá um tchau pro pessoal. Essa é a Ana Paula, viu, gente? Nós somos casados há 12 anos. A gente ainda não tem filho. E Deus nos agraciou com filhos na fé. A gente luta aí por essa questão biológica, né, amor? Mas se não vir, a adoção está por aí. Irmãos, já que estamos em família de Jesus, eu queria compartilhar com os irmãos algo que eu não falei ontem. E que tem afligido o meu coração e o coração da minha família. O meu pai, ele descobriu um problema no coração. E ele foi fazer alguns exames, ele estava sentindo algumas dores. Ele foi fazer alguns exames e deu um problema no coração. E tem uma veia entupida no coração dele. E quando ele descobriu o resultado, o médico falou com ele assim: quantas vezes o senhor já infartou? Ele falou assim: nenhuma. E o médico falou assim: bom, então é um milagre, porque o seu coração arrumou um jeito de bombear o sangue por algum lugar que o senhor não infartou ainda. E ele está, assim, nesse momento, em repouso e aguardando para fazer a cirurgia e tudo mais. Então, se os irmãos puderem acalmar os nossos corações e orar por ele, porque, primeiro, por agradecimento, que o milagre já aconteceu, Deus já está cuidando do meu pai, mas também é um tempo de aflição, né? A cirurgia no coração é um pouco complicado. Então, ontem eu esqueci de compartilhar isso com os irmãos, então eu já estou aproveitando aqui e compartilhando essa aflição no nosso coração, né? A gente confia em Deus, mas eu sou filho, né, gente? Eu sou o caçula, então não posso perder quem ficou passando a mão na minha cabeça a vida toda, né? Enfim, mas se for, está com o Senhor, amém. Irmãos, vamos lá. Hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre perdão, os cuidados que envolvem o perdão. Eu quero começar aqui trazendo uma frase do inventor da calculadora. Eu descobri isso hoje de manhã. Blaise Pascal fala assim: existe um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Irmãos, essa frase mexeu muito comigo quando, em minhas leituras, eu fui pensar sobre o perdão. Eduardo, mas por que o perdão? Eu acredito que isso assombra o nosso coração, viver o perdão. E por uma curiosidade,
eu sou bastante curioso, eu fui atrás de saber na Bíblia, da onde que surgiu 70 vezes 7? Porque o número é muito grande, irmãos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Qual é o motivo que Jesus chegou nesse número tão absurdo? Você já se imaginou errando 490 vezes no dia? E mesmo assim alguém te perdoar? A gente vai pensar e refletir um pouquinho sobre isso. Vamos ao texto. Lucas 17, 1 ao 5. Vou tentar caminhar aqui de uma maneira mais tranquila. Eu confesso que eu falo bem rápido, minha esposa está assim, calma, Eduardo, respira, vai devagar. O pastor e o João, o Vitor, falou que eu tenho tempo, então eu vou tentar, viu, irmãos? Vamos lá, Lucas 17, versículo 1 ao 5. Vou ler novamente. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Seria melhor que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos orar. Pai, que a gente possa aprender um pouco mais da Tua Palavra, que a gente possa deixar o nosso coração aberto, Senhor, a aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração e no coração dos meus irmãos, Pai, que a gente possa crescer mais uma vez, compartilhando das Tuas maravilhas, Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos lá, o contexto desse texto, eu chamei de início do fim da caminhada de Jesus. É como se Jesus estivesse começando esse caminho da crucificação, ele está indo para esse local. Isso é importante a gente entender, porque nesse momento Jesus ensina sobre os desafios e as responsabilidades que os discípulos enfrentarão após a sua partida. E falar sobre perdão é um desafio. E Jesus, nesse momento, tenta trabalhar isso no coração dos discípulos. Mas existem mais pessoas envolvidas nessa história. Vamos lá. O público-alvo dessa conversa está evidenciado para a gente no texto. Primeiro, os discípulos. Ele respondeu aos discípulos. Então, a gente sabe que ali existe um diálogo. O segundo, está escrito assim, ai da pessoa por meio. Esse termo, meus irmãos, ele é destinado aos escribas e aos fariseus. Se você for em Lucas, capítulo 11, versículo 42, 43, 44, você vai ali, eu vou ler aqui o 43, você vai ali perceber que Jesus fala várias vezes, ai de vocês fariseus, e ele vai relatando isso. Então, toda vez que você lê a Bíblia, e você vê essa expressão, ai da pessoa por meio, ai de vocês, Jesus está direcionando essa palavra aos fariseus, aos escribas. Então, eu posso inferir que ali existiam escribas e fariseus, que eles também estavam ali ao redor dessa conversa. Temos ainda um terceiro público, e esse público é um público muito especial. Se você pensar direitinho no termo que usa o texto pequeninos, ele está no versículo 2 ou 3, deixa eu achar aqui, versículo 2, Lucas 17, 2, fala assim, seria melhor que ela fosse lançada ao mar como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Esse é o terceiro público, que ele pode ser considerado um público até espiritual, porque ali pode ser que existem crianças, mas esse termo pequenino pode ser também direcionado aos discípulos, ou às pessoas novas na fé, aqueles que, imaturamente falando, estão desenvolvendo a sua fé, no início dessa caminhada. Então a gente tem esses 3 públicos, e quando a gente vê no texto sobre pedra de tropeço,
sobre tropeço, isso está relacionado ao pecado. Então, entendendo mais o texto, todos nós aqui pecamos. Romanos 3, a gente vê que a gente foi destituído da glória de Deus. Pecando, esse texto, ele agrava um pouco esse pecado. Por exemplo, eu minto. Eu vou cometer esse pecado num certo nível. Às vezes minha mentira não vai afetar ninguém. Talvez 1 ou 2 envolvidos. Mas isso não vai fazer com que um povo caia, peque, se desvie. E quando a gente lê sobre esse escândalo no texto, você percebe que vai ser inevitável. Está escrito no texto. É inevitável que essas coisas aconteçam. Então, vez ou outra, o risco que corremos é de pecar. E o risco mais agravado por Jesus nesse caso é um pecado que vai fazer um povo cair. Isso é muito grave. Por isso a metáfora, amarrar uma pedra no pescoço e jogar. A gravidade dessa metáfora diz respeito ao salário do pecado, que é a morte. Então a gente começa a entender no texto que Jesus está falando com aquelas pessoas de algo muito sério. E ele fala, ai daqueles. Pode ser os fariseus, pode ser as pessoas envolvidas, pode ser a gente. Então, muito cuidado quando a gente lê esse texto, porque é muito sério isso que está acontecendo. Entendendo que Jesus, em João 14,6, fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí daquele que ao pecar escandalosamente, tire um povo do caminho. Aí daquele que ao pecar altere a verdade de um povo. Aí daquele que ao pecar acabe com a vida de um povo. É esse nível de pecado que esse texto está tratando. E a gente continua. Versículo 3 de Lucas 17. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. Nesse trecho, eu destaquei 3 termos. Aqui tem uma advertência, aqui simboliza uma autoridade e aqui tem uma missão. Qual a advertência? Tomem cuidado. Isso é para a gente. Para quem estava na época, mas é para a gente também. Então, por essa gravidade do pecado, que nós possamos ter cuidado em não cometer esse tipo de pecado. Porque é inevitável, vamos pecar. Mas a gente tem que redobrar essa vigilância. Essa é uma advertência. A autoridade representada aqui, repreensão. Por que eu chamei de autoridade? Um cristão, para ele estar apto a repreender alguém, ele precisa ter a real vivência e relacionamento com Deus. Ele precisa de uma maturidade espiritual para que essa repreensão edifique. Porque não é fácil repreender, exortar, chamar atenção. Não é fácil disciplinar alguém. Espiritualmente falando, você até pode. Fala assim, olha, você pecou, vem cá, senta aqui, você vai ficar no banco aí 2 meses, tudo bem. Ok, humanamente falando, a gente consegue lidar com esse tipo de comportamento. Mas espiritualmente falando, nós precisamos caminhar um pouco com Jesus para ter a possibilidade de realmente viver essa repreensão. Por quê? Essa repreensão, ela tem que gerar um arrependimento. Aí sim, é uma repreensão saudável, espiritualmente. E o texto ainda trabalha um último termo, que é a missão. E aqui fica um pouco mais complicado para a gente. O que eu chamo de missão nesse texto? Perdoar. Perdoar é uma missão. Perdoar é um imperativo divino. É aquilo que Deus, pelo texto, nos leva a realizar. Eduardo, é muito difícil. Tudo bem. Vamos aos números, que para mim fica absurdo. 70 vezes 7, por dia. Um dia tem o quê? 24 horas, então 1.440 minutos. Quem é de exatas aí, me corrige, pelo amor de Deus. 1.440 minutos, dividido por 490 vezes que você errou. Dá mais ou menos uns 3, se a gente pode fazer uma métrica, a cada 3 minutos tem um erro. Em um dia. Imagina eu perdoando Pedro
que estava aqui em cima desesperado, falando aqui todo, riu de mim ontem, e hoje eu estou aqui. Falei, Pedro, difícil, né? Esse degrauzinho aqui é complicado. Imagina o Pedro errando, a cada minuto ele errando comigo, algo dessa gravidade. E Deus fala assim, perdoa. E ele erra uma vez, erra duas, passa uma hora, esse menino já errou muito comigo. Humanamente falando, você que está me ouvindo, você que está aí na internet, você realmente perdoa essa pessoa de coração? Qual ser humano que erra com você 10 vezes no dia, da mesma forma, e você perdoa? De coração, esse perdão divino. Isso é muito difícil, por isso que para mim o perdão é uma missão. Mas, irmãos, não faz sentido a nossa percepção sobre o outro. O texto é muito claro. O perdão não depende do nosso julgamento. Você repreendeu, ok. Ele se arrependeu, ok. O que você tem que fazer? Perdoar. O texto não está perguntando se é o mesmo erro, se você passou vergonha, se você acha isso ou acha aquilo. Desculpa a expressão, não interessa a nossa percepção sobre o erro do outro. Se esse processo aconteceu, se existe maturidade na sua vida, se existe um relacionamento com Deus que você repreendeu da maneira correta, se existe arrependimento, você perdoa. E Jesus, lá em Mateus 18, fala assim, 70 vezes 7. Aí é o número que eu fiquei desesperado mesmo, assim. Quando a gente vê os textos bíblicos corroborando com isso, eu fico assim, Senhor, mas tudo bem, de onde você tirou isso? Porque viver isso, irmãos, não é fácil. Viver a missão de olhar para um fariseu, de orar para um escriba, de orar para alguém que está do seu lado aí, que cometeu esses erros com você, e o seu coração ser limpo espiritualmente por esse erro, e você perdoar. Se você não entende isso como uma missão, um dos pilares do Evangelho, a gente tem alguns problemas. E eu fiquei muito curioso, falei assim, de onde que veio isso? E a melhor ilustração que eu encontrei está em Gênesis 4, versículo 8. A gente vai ler devagar essa história de Gênesis 4, versículo 8. Vai até o 24. Então vamos caminhar devagar, irmãos. Eu fiquei impressionado quando eu reli essa história de Caim e Abel. Todo mundo aqui eu creio que conhece, né? Então vamos lá, versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando lá estavam, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então aqui tem um pecado nítido. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Aqui a gente começa a identificar um pouquinho do perfil, né, de Caim. Essa resposta para Deus não foi uma resposta tão boa, não. Continuamos. Disse o Senhor, o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Versículo 11. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Aqui tem uma consequência do pecado. Esse pecado foi um pecado escandaloso. Continuamos o texto. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Aí aqui vem o coração de Caim. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Aqui a opressão. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Irmãos, essa frase é um arrependimento ou é um medo? Eu tenho muita dificuldade de ler que Caim está arrependido aqui, porque ele está com medo de morrer. Ele repetiu as palavras de Deus e falou, qualquer que me encontrar me matará. Eu não consigo entender isso como arrependimento. E o texto me esclarece um pouco mais. Versículo 15. Mas o Senhor lhe respondeu. A misericórdia aí, ó. Graças. Não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança.
E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo, o matasse, né? Que ninguém viesse a matá-lo. Gente, aqui está o cuidado de Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus preserva Caim. Continuando o texto. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou a cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. É o nosso personagem principal aí da ilustração. Lameque tomou duas mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moravam em tendas e criam rebanhos. 21. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Irmãos, até aqui, a gente tem visto gerações. Quantas? Em Lameque é a 7ª. O que Jesus falou? Jesus protegeu até a 7ª geração. Amém? E aí vem o coração de Lameque. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77, ou 70 vezes 7. É a mesma coisa. Irmãos, conseguem perceber que Lameque, ele foi, eu vou usar um termo ousado, para ser bonzinho com Lameque. Ele foi ousado em ele amaldiçoar 70 vezes 7 quem tocar nele. Quando eu li esse texto, me deu um frio na barriga, assim, de perceber que Caim, por não entender do relacionamento dele com Deus, por ter medo e não viver o perdão, chegou até Lameque. Ele semeou no coração de sua família, até pelo sinal, eles lembravam disso de alguma forma, a cultura do não perdão. Quando chega na última geração, o coração de Lameque explode. E ele tem a ousadia de amaldiçoar alguém que tocar nele ou na sua família 70 vezes 7. Mais do que Deus. Ele nem teve a ousadia de ser como Deus. Ele superou a maldição. A cultura do pecado transforma o nosso coração, não é nem em pedra, em crueldade. Isso acaba com a nossa família. A cultura do pecado deixa um rastro que é impossível nós, como cristãos, como igreja, viver o Evangelho. E a gente tem, nessa última geração, onde estava acabando isso, um coração muito maligno e cruel. Isso é absurdo. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida. O primeiro ponto é o cuidado pessoal. Vigia, irmão. É muito importante a gente entender que o perdão ele tem 2 viés. Quando você pede o perdão e quando você cede o perdão. Biblicamente falando, existem esses 2 viés. Então alguém errou com você, você pode perdoar essa pessoa. Ou se você errou com alguém, você pode procurar essa pessoa e pedir o perdão. Se isso aconteceu, amém, glória a Deus, biblicamente falando, está correto. Hoje em dia, eu tenho a ousadia, de novo, em falar que nós criamos algo. Vocês já ouviram, como eu já ouvi algumas vezes no gabinete,
cuidando de adolescentes e jovens, até jovens casais, daquela pessoa que fala assim: eu fiz isso, eu não consigo me perdoar. Ou, fulano fez isso, eu perdoei fulano, mas eu não consigo me perdoar porque eu deixei cair nessa situação. Ou você pecou contra Deus, só você e Deus sabe disso. Eu já pedi perdão para Deus, mas eu não consigo me perdoar. Irmão, quero falar para você que já vivi isso. E quando a gente cria o auto-perdão, a gente cria algo que não é bíblico. E a gente foge da concepção do perdão. Porque, biblicamente falando, você acha que o perdão divino sobre o seu pecado, sobre o seu erro, se tem arrependimento, se tem aprendizagem espiritual, você acha que você não se perdoar é maior ou menor que o perdão de Deus? Irmãos, é muito complicado. A gente criou um auto-perdão. E como psicólogo, tem gente que chega no meu consultório e fala assim: minha vida está uma lástima. Por que aconteceu? E quando a gente vai conversando e vai voltando, e a pessoa vai contando a história, você percebe que ela carrega um peso de ter criado o auto-perdão. Eu posso falar que isso é uma crença limitante? Você cria algo e você vive com isso que te limita. E eu estou falando aqui do texto bíblico de pecado. Se isso te limita, isso tem uma consequência terrível. Vemos Lameque. Ou, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Como que você vai viver isso no seu coração? E aí eu volto para Jesus, lá na frente, e Jesus fala assim: perdoa 70 vezes 7. Jesus estava falando com todos os tipos de público que estava ali. Com os imaturos na fé, talvez, os novatos na fé. Ele estava falando ali com os escribas e fariseus e com os discípulos. E ele resgata, e o fariseu sabia disso, ele resgata a história de Lameque, quando ele fala 70 vezes 7. Cristo, Deus, ele tem a magnitude infinita de conversar com um problema da região, por meio dos seus ensinamentos, e abordar algo vivido lá atrás, por Lameque, por Caim, e cuidar de todos os corações envolvidos nessa história. Quem é maduro, quem está caminhando com ele, quem é escriba e fariseu, via perdão. Se você não entende o perdão como uma missão, agora a gente tem um problema muito sério. Porque a sabedoria de Cristo, o amor de Cristo, ele acolhe todas as pessoas. Todas as pessoas. Hoje, o seu cuidado pessoal é vigiar o seu coração e perguntar para Deus: o que eu estou carregando? Qual perdão eu preciso liberar? Não é o auto-perdão, esse não é bíblico. Quem eu devo perdoar? Porque o perdão, a prática dele, nos leva à igreja. Porque o perdão, ele é relacional. Aconteceu algo entre você e alguém. Pode ser Deus ou pode ser um irmão. Se isso é relacional, não existe o auto-perdão. Ok, Eduardo. Então, no meu coração, para eu praticar isso, para onde que eu tenho que ir? Para a palavra de Deus. Para o que Jesus ensina para a gente. Vigia, irmão. O segundo ponto é como família espiritual, como igreja. Igreja de Jesus, não a igreja de Divinópolis, a igreja de Jesus. Nós precisamos semear e praticar o perdão, uns com os outros, dentro de casa, casado, com o filho, com o avô, enfim, com todas as pessoas. Porque assim a gente vai testemunhar do amor de Deus, do ensinamento de Deus. Todas as vezes que a gente for repreendido ou repreender, todas as vezes que o arrependimento vier, a gente como igreja, a gente testemunha de Cristo e a gente se fortalece. Irmãos, vamos viver o amor de Deus como igreja. Porque lá fora, eles precisam desse raio de luz que é o perdão. Eles precisam ser iluminados. Eles não sabem o que está acontecendo. Tem gente que nem conhece Jesus. E essa pessoa lá de fora, quando ela te prejudica, quando ela te machuca, o que a gente faz? Perdoa?
as nossas ofensas, assim como... Irmãos, Blaise Pascal tem razão. O nosso coração, ele tem um vazio, e é só Deus que pode preencher. Eu queria que hoje você saísse daqui com o coração cheio do Espírito Santo, que vai te ajudar a viver o perdão, a viver essa missão. Isso demonstra para a gente humildade, reconhecido no Provérbio 16:19. Melhor é ser humilde de espírito com os oprimidos do que dividir o espólio com os soberbos. Quem perdoa tem um princípio cristão da humildade. Quem cede o perdão, da mesma forma, é o meu irmão na fé. Se ele não consegue chegar até mim e me pedir perdão, eu vou até ele e eu vou selar com o Espírito Santo, vivendo o perdão, essa fraternidade, essa família de Jesus. Outro princípio é amor ao próximo. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor me perdoou, te perdoou, lhes perdoou. Em nome de Jesus, eu trago aqui o exemplo de Lameque, uma ilustração bíblica de um cuidado que nós precisamos ter com a nossa família sanguínea e a nossa família espiritual. Em nome de Jesus, desenvolver uma santidade é viver o perdão e o arrependimento uns com os outros. Esse foi o ensinamento de Cristo. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor pôde nos ensinar com esse texto bíblico, Deus. Muito obrigado pelas palavras do Teu Filho amado, Pai, que nos ensinou que 70 vezes 7 não é um número, mas sim uma realidade, para a gente preservar o nosso coração com a chama do Espírito Santo pulsando, para a gente edificar a vida do nosso próximo, a nossa vida, Senhor, para edificar a nossa igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, continue cuidando dos corações que ainda têm dificuldade de viver o perdão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a gente entenda o desastre que foi a família de Caim até Lameque. Que a gente entenda, Pai, os riscos que corremos em não praticar a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos encarar essa missão, Pai, e vivermos como irmãos, vivermos como unidade na fé, como filhos amados do Senhor, Deus, edificando, Pai, uns aos outros, caminhando juntos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado, pastor. Trago aqui também um abraço da minha igreja, um abraço de quem caminha comigo lá, e obrigado por tudo que vocês puderam fazer por nós, e principalmente pela minha esposa. Obrigado. Eduardo, eu queria que você ficasse aqui, queria chamar a Ana Paula aqui também. A juventude tem uma lembrancinha para entregar para vocês. Cadê a irmã Larissa? Sim, está vindo lá. É uma lembrancinha simples em nome da juventude, tá bom? Aqui é assim, quando a gente fala lembrancinha, pode... Aqui é superlativo, entendeu? Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe, viu, Ana Paula? Deus abençoe. Amém. Queridos, nós já oramos com o Eduardo, estamos muito gratos a Deus por tudo que ouvimos e principalmente por termos sido tão desafiados nessa manhã. Que Deus nos dê condições de processar tudo isso com amor no coração, e se porventura tivermos que agir em relação a esse perdão que foi anunciado aqui, que façamos isso
Isso contribuirá e muito para o nosso crescimento espiritual. À noite estaremos aqui e nós vamos pensar hoje à noite sobre o Salmo 90. E eu quero convidar vocês a estarem presentes. Esse Salmo de Moisés, com certeza vai nos ensinar muitas lições. Eu quero convidá-los a estarem presentes. Vamos então ouvir o pós-lúdio. Depois você pode se dirigir para a cantina e almoçar conosco, ajudar o Ministério da Família. Tenho certeza de que será maravilhoso. Deus abençoe os irmãos. Após o pós-lúdio, e eu peço encarecidamente que os irmãos aguardem, porque nós queremos cumprimentá-los, eu, pastor Rogério, e vou convidar o Eduardo também, para que esteja conosco à porta, para cumprimentarmos os irmãos.